Viva fez um comentário. Querido amigo, poderia dizer algo que você acha sobre Lobsang Rampa? Lobsang Rampa foi um hindu. Na verdade, ele era um escritor. Sobre a vida de Lobsang Rampa eu conheço pouquíssima coisa. Procurei na internet e eu acho que o que vocês ou Viva quer saber não é exatamente a vida dele. Eu não saberia dizer mais do que tem na internet. Lobsang Rampa, eu tive contato com ele durante a minha adolescência. Eu trabalhava como encadernador, auxiliar de encadernador. E lá todos os livros passavam por lá. Pegava um livro comum, salvava muito livro que estava totalmente perdido, colocava uma capa dura, muito bonito. E tinha Lobsang Rampa. Eu li algumas páginas. Eu lembro de um trecho. Lobsang Rampa foi feito um corte, um orifício aqui no terceiro olho e colocado uma madeira para esse buraco não fechar. Terceiro olho é o seguinte, exatamente na junção desses dois pontos, vidência e clarividência, né? Exatamente na junção desses dois pontos há um cristal, é o ponto principal dentro da nossa cabeça, há um cristal lá, e é através desse cristal que temos a vidência ou clarividência. O coerente é adquirirmos a clarividência, principalmente a clarividência, através de exercícios de evolução interior, é a iluminação. Mas os hindus tinham um certo trabalho a fazer. Abriam um buraco, cirurgicamente um buraco aqui, até chegar nesse tal cristal. Porém, a pessoa que deveria fazer esta intervenção, tem que tomar o máximo cuidado, porque depende onde fosse tocado dentro do cérebro, poderia causar a lobotomia na pessoa. Lobotomia. Lobotomia significa uma pessoa se tornar um vegetal. Lobotomia, tornar um vegetal, vai ser um inexistente, um corpo com todos os sinais clínicos, todos os sinais vitais, mas sem função cerebral. Porque ao invés de conseguir a iluminação fazendo esse buraco, vai conseguir exatamente o contrário, a total escuridão da pessoa. Mas bem, Lobsang Rampa estava num hotel, Estados Unidos, tinha feito essa cirurgia. Ao que consta no livro, tinha feito essa cirurgia, inclusive o livro acho que é o terceiro olho. Tinha feito essa cirurgia, ele estava na janela do seu quarto e viu lá embaixo uma pessoa sendo enganada por outra. Ele via que a pessoa estava sendo enganada por outra. Sua cirurgia foi bem feita, então ele conseguia ver além dos olhos. Era percepção em altíssimo nível. Mas os envolvidos lá na rua não sabiam. A vítima não sabia que estava sendo enganada. E Lobsang perguntou para um mestre dele que estava do lado, como ele não sabe que está sendo enganado? Está tão evidente, tão claro que está sendo enganado por aquele outro. Como? Aí o mestre falou, você passou por uma intervenção, você tem um acesso maior aos universos, à própria mente dos dois. Você sabe que aquele ali está querendo passar um engodo no outro. Você sabe que aquele ali não vale nada e o outro é uma pessoa ingênua. Você sabe disso. Eles não sabem, eles não têm a visão ampla que você tem agora. Essa passagem, acho que foi a única passagem que eu li de Lobsang Rampa. Pois, como eu estava dizendo, eu acho que não é a biografia como Lobsang Rampa passou por essa existência que querem saber. Eu acho que o ideal é saber
o que ele foi buscar, o que ele teria ido buscar. Todas as pessoas vão num templo hindu, templo budista, à procura de algo, à procura de iluminação. Tem um interesse íntimo em saber algumas coisas a mais. Nós temos um interesse em saber algumas coisas a mais, as outras não. Às vezes querem saber o suficiente para melhorar o seu trabalho, o seu estudo, como cuidar da família, coisas básicas deste mundo. Mas outros querem saber muito mais, querem saber além do que este plano matéria pode oferecer. Estudos profundos, estudos mais evoluídos. Então procuram estes locais, Índia, Himalaia, Japão, e procuram esses lugares para aprender. No período de Lobsang Rampa, acredito que boa parte do mundo era contra tudo isso. Houve uma perseguição da China, perseguição da China em cima dos templos. Me fogem um pouco as informações, me desculpem, mas houve uma perseguição nessa época. Quer dizer, na época de Lobsang Rampa, anos 50, 60, por aí, 70 acho que não. Mas nesse período havia perseguição em cima de religiões, muito mais do que hoje. Perseguição em cima de religiões de evolução mesmo, evolução interior. Hoje tem umas perseguiçõezinhas sem cabimento atrás de templos espirituais, espiritualistas. Espiritual, conhecer um pouco mais. Naquela época, a procura proibida era através da evolução interior, iluminação. Hoje não se fala tanto em iluminação porque acha que isso aí é sonho, é besteira. Não existe. Existe. Garanto que existe a procura da iluminação e existe iluminados em silêncio por esse mundo. O iluminado sabe, se ele não tem uma missão junto à humanidade, missão pública junto à humanidade, ele tem missão silenciosa junto à humanidade, se junta, se encontra com outros iluminados e forma uma egrégora maravilhosa a ajudar muita gente. São os iluminados silenciosos. Têm a sua missão e se empenham dessa maneira. Lobsang foi lá, escreveu muitos livros, trouxe os conhecimentos dos hindus, dos sábios, daqueles que tinham o que dizer, tinham como mostrar a evolução, a luz. Entendo que ele agiu como um curioso. Ele ficou famoso por causa de seus livros e não por causa de seus feitos. Outra coisa que eu acho, inclusive vamos colocar Osho nessa conversa. Osho, um monte de frases belíssimas, fortes, densas, profundas, que andam por aí. Mas Osho teve uma história final de sua vida da pior espécie. Estranho dizer isso. Osho, não conheço muito a história dele, mas ele teve um nível de iluminação bom, foi ouvido. Muitos seguidores o amam até hoje, apesar de histórias negativas que eu ouvi sobre ele. Mais perto do final de sua existência. Uma coisa que eu acho muito curiosa, Osho, Lobsang Rampa, não chegou a tanto, mas creio que passou um pouco por isso. A pessoa procura iluminação, procura crescer, mas tem seus defeitos, suas falhas interiores, falhas de compreensão, de entendimento, falhas de sabedoria. Adquire notoriedade, adquire renome, passa
coisas boas, passa iluminação, conhecimento, passa mesmo, tem iluminação, tem conhecimento, tem sabedoria, mas começa a ser seduzido pelo mundo, por esse plano. Começa a ser seduzido, começa a ser envolvido. E tudo aquilo que ele era de bom, de maravilhoso, acaba sendo perdido, porque se confunde com as benfeitorias que se pode alcançar neste plano. Benfeitorias neste plano. Podemos alcançar, ter benfeitorias neste plano, agindo para a luz, para cima, só indicando o bem? Sim, porque se conquistamos no patamar superior, conquistamos credibilidade. Credibilidade, sim. Se conquistamos bem-aventurança no plano superior, tudo aqui é facilitado. Porém, se adquirimos bem-aventuranças lá, beatitudes, créditos no plano superior, muita coisa daqui perdemos interesse. Não precisamos de riquezas monetárias, riquezas, pessoas bonitas, mulheres gostosas. É um termo curioso, mas exatamente isso, não precisamos de nada disso aqui. Nos satisfazemos, satisfação interior, nos satisfazemos com muito menos do que muitos julgam ser o essencial. Mas estes, Osho principalmente, Lobsang não chegou a ser famoso e eu acho que não deve ter cometido essas falhas. Adquiriram notoriedade, nome, renome, eram ouvidos, ensinamentos, iluminação que sugeriam, que prometiam, mas foram seduzidos pelas delícias desse mundo e se perderam. Vejo que é muito difícil chegar a um nível de evolução. Aquela pirâmide tem aí espiritualidade, numerologia, geometria, numerologia e espiritualidade. Um vídeo aí embaixo fala de uma pirâmide com estágio, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, estrela de Salomão. Para mim, Salomão, estrela para cima, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Acaba sendo uma estrela de 6 pontas. Lá mostra que é muito difícil evoluir, subir com o materialismo puxando para baixo. É muito difícil essa condição. Aquele que consegue superar o materialismo neste mundo através de sofrimentos intensos, muitos sofrimentos intensos, merece a luz. Chegam até a luz porque está em seu destino conseguir a iluminação. No próprio karma, passar por muita coisa ruim, preparando a grande tribulação, preparando para evoluir. Assim que vejo muitos seres iluminados não, procurando a iluminação estava em sua trajetória. Ou melhor, se a iluminação nasce um ser e a iluminação está em sua trajetória, mas ele tem que, como aluno, entramos numa escola para aprender a escrever, para depois poder escrever livros magníficos. Mas precisamos aprender a escrever o abecedário. Uma criança nasce para ser um iluminado, está em sua trajetória, mas ela tem que ter uma base firme, moral, para poder ter direito a lutar pela iluminação. Se a sua base for ruim, se for ensinada a ser uma pessoa ruim e for seduzida por este plano, não terá mais a luz em sua trajetória de existência, desta existência.
Então, tudo... Desculpem se eu não falei mais sobre Lobsang Rampa. Conheço pouquíssimo sobre ele. Conheço pouquíssimo. Acredito que a única coisa que ele fez nos livros dele foi colocar os métodos, exercícios, histórias dele mesmo, junto aos monges que ele conviveu. Vamos aprender com esses monges, vamos entrar numa escola iniciática, aprender a fazer a meditação, aprender um monte de coisas que tem. Vamos aprender tudo isso, porém a nossa índole, nossa moral, que vai dar valor a todos esses conhecimentos. Lembremos uma coisa, somos individualmente universos totalmente diferentes do resto da humanidade. Somos um único universo, diferentes do resto da humanidade. Portanto, os ensinamentos que vamos ter em templos, escolas iniciáticas, livros os mais completos possíveis, tudo isso tem de ser modificado, compreendido, adaptado ao nosso universo interior, porque nunca eu serei igual a um monge ou a um gari. Nunca serei igual, exatamente igual não. Poderei ser um monge, mas não parecido com aquele que eu conheço. Poderei ser uma profissão simples, mas não serei igual a este. Peguemos os conhecimentos, aprendemos tudo, mas vamos adaptar. Se não adaptamos os conhecimentos, os ensinamentos, a filosofia de vida, a maneira de entender, se não adaptamos, não conseguiremos ser a autenticidade interior que somos. A autenticidade interior nossa é de luz, e não vamos ter luz, porque não aprendemos da maneira que deveria ser compreendida os ensinamentos passados de tantas escolas iniciáticas que nesse mundo tem. Viva! Falei pouquíssimo sobre Lobsang Rampa, peço desculpas, eu acho que... Entendo que você não queria saber exatamente da vida dele, tem em todo lugar. Queria saber um pouco mais sobre a maneira dele viver, dele ser, dele entender a existência. Peço desculpa se eu não cheguei a dizer tudo o que você queria. É falar de uma pessoa, a pessoa que eu não conheci através de livros, não conheci. Às vezes não me interessou também. Tem que haver um conhecimento para que eu compreenda. Melhor ainda, uma curiosidade. Todos os livros que eu li, foram mais de 80, me vieram às mãos e foram úteis. Talvez Lobsang Rampa não tenha vindo às minhas mãos, não tenha me interessado, não tenha me conquistado, porque talvez ele não me acrescentasse aquilo que eu precisasse. Não me acrescentasse porque ele não tem nada disso. Ele não me acrescentou porque não teria tanta utilidade a mim. Exatamente por isso. Vamos ler aquilo que nos chama a atenção. Se chamou a atenção é por algum motivo, interior motivo. Ok? Assinem aqui, compartilhem, seja membro, compre os livros, mais de 25 livros. Vão gostar. Obrigado por tudo. Namastê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.